Como provavelmente estará recordado, nós tínhamos prometido concluir esta incursão que fizemos pela censura da imagem, falando hoje da censura em termos globais e muito particularmente da censura durante o Estado Novo. Isso não quer dizer, claro, que a censura em Portugal tenha apenas existido entre 1926 e 1964, ou bem longe disso, como de resto é afirmado por Maristela Quirce de Lima Girola, quando ela diz que em 5 séculos de história da imprensa portuguesa, 4 foram dominados pela censura. Uma censura que, na maior parte do tempo, esteve nas mãos da Igreja, através do Santo Ofício ou da Inquisição, designadamente através do índice dos livros proibidos, tanto dos livros impressos em Portugal, como aqueles que eram impressos no estrangeiro, como estamos a ver neste catálogo de livros proibidos do século XVI. Mais tarde, e isto já no século XVIII, com o Marquês de Pombal, a censura passa para a esfera do Estado. É a chamada Real Mesa Censória, de que estamos a ver o diploma que a cria, bem como o seu emblema. Ela irá funcionar por largo tempo. Em 1910, claro, com o triunfo da República, a liberdade de expressão teve consagração legal. No entanto, isto não evitou a apreensão de publicações, a proibição de jornais que não eram republicanos, como também o encerramento de jornais sindicalistas e anarquistas e a prisão e deportação dos seus proprietários. Durante o período da ditadura e do Estado Novo, a censura e o controle sobre a escrita e as outras expressões artísticas e culturais foram assumidas como política do Estado. De forma perfeitamente clara, António de Oliveira Salazar, na inauguração do Secretariado Nacional da Informação em 1983, afirma textualmente no seu discurso: politicamente só existe aquilo que o público sabe que existe. Eu repito, politicamente só existe aquilo que o público sabe que existe. Eu creio que esta frase encerra toda a maneira como ao longo de quase meio século funcionou a censura. Para já a censura era tanto maior quanto maior fosse a possibilidade de acesso ao grande público. É evidente, num país em que uma elevadíssima percentagem da população era analfabeta, compreende-se que se procurasse controlar, por exemplo, mais a rádio, a televisão, o cinema ou o teatro do que a edição de livros. Apesar disso, olhe que durante o regime de Salazar e de Caetano foram proibidos cerca de 3.300 livros. Escondidos e vendidos apenas a clientes de confiança, em determinadas livrarias era possível adquirir os chamados livros proibidos, numa espécie de jogo de polícia e ladrão. É evidente que tanto a rádio como a televisão, bem como a produção de filmes, estavam na mão de entidades ou de grupos económicos favoráveis à ideologia do Estado Novo. Claro que quando isso não acontecia, o encerramento estava à vista. Como se compreende, a censura funcionava de acordo com os objetivos estratégicos do Estado Novo. O lápis azul foi o seu símbolo. A censura realizava cortes a azul e carimbava os conteúdos informativos que não lhe agradavam com um carimbo autorizado, autorizado com cortes, cortado ou suspenso. Segundo a legislação saída em 1960, são sempre de submeter à censura os seguintes casos: críticas ou comentários à ação do chefe de Estado, ao Presidente do Conselho e aos membros do Governo, artigos ou noticiário visando a forma de estrutura política do Estado ou do regime, críticas à política económica, financeira e externa do Governo, movimentos de embarques, ataques e críticas à ação das Forças Armadas e de Segurança ou das polícias. Para conseguir concretizar os objetivos estratégicos do regime, a censura teve de atingir vários setores de produção de conteúdos dirigidos à massa. Assim, tanto o jornalista como o pensador, o publicitário, o escritor, o encenador, o artista eram alvos de censura. Como se compreenderá, havia um verdadeiro jogo, como direi, do gato e do rato entre o censor e os criadores. Olha, vou-lhe até dar conta de alguns exemplos que julgo serem bem significativos. Comecemos pela televisão. Em 1964,
um cantor popular testou em direto os limites da censura televisiva. Durante pouco mais de 3 minutos, disse ao público português que a RTP discriminava os artistas portugueses face aos artistas estrangeiros. Em frente das câmaras, sem se deter, lembrou que alguns cantores estrangeiros recebiam 50 ou 100 contos para uma prestação na televisão, mas os artistas portugueses recebiam 2.000 escudos, portanto 2 contos, na melhor das hipóteses. O público não compreende uma palavra do que esses artistas cantam, não importa, pagam-lhes bem. Quem é que teve a coragem de dizer isto? Francisco José, o cantor romântico numa canção que conhece de certeza, Os Olhos Castanhos, Teus Olhos Castanhos. Conhece, não conhece? Pois ele, numa atuação em direto no programa TV Clube, que resolveu assim informar o país da absurda discriminação e da grande disparidade de cachés feita pela RTP entre os artistas portugueses e os estrangeiros. Evidentemente que ninguém estava à espera e a emissão continuou no ar durante algum tempo. A censura, apanhada de surpresa, não pôde fazer senão mandar parar a emissão em direto, mas nessa altura o mal, entre aspas, já estava feito. A partir daqui terminaram esses diretos, deixou de haver esses diretos e a carreira do Francisco José praticamente também terminou por ali. Falemos agora do cinema. O regime, além de proibir determinados filmes e cenas, procurou dificultar a transmissão de certas ideias para o público menos alfabetizado. Assim, a Lei 2027 de 1948, quando António Ferro dirigia o Secretariado Nacional da Informação, proibia a dobragem de filmes estrangeiros, dizendo textualmente: não é permitida a exibição de filmes de fundo estrangeiros dobrados em língua portuguesa, nem a importação de filmes de fundo estrangeiros falados em língua portuguesa, exceto os realizados no Brasil. Fim de citação. Assim, estava facilitada a ação dos censores que poderiam mais facilmente censurar as legendas dos filmes. E como se compreende, tudo isso se vai aplicar igualmente à televisão. No que respeita ao teatro, ainda na ditadura militar, surgem os primeiros órgãos de controle do teatro e do cinema com a criação da chamada Inspeção Geral dos Teatros e a Inspeção Geral dos Espetáculos em 1929. 4 anos depois, já existe uma comissão de censura teatral e cinematográfica, conhecida por algum tempo com o nome de Comissão de Censura aos Espetáculos, conta desde 1952 com uma Comissão de Literatura e Espetáculos para Menores, vindo a transformar-se, isto já em 1957, com Marcelo Caetano como Ministro da Presidência, em Comissão de Exame e Classificação dos Espetáculos, designação que vai manter até ao 25 de Abril. Havia, por exemplo, peças de teatro. Olha, estou, por exemplo, a pensar em autores como Bertolt Brecht, Bernardo Santareno, Miguel Franco, Luís Sá Monteiro, cujos livros podiam circular, sem problema, mas cujas peças foram proibidas. Porquê? Pouca gente lia, mas muita gente ia ao teatro, não é verdade? Para se encenar uma peça, havia que fazer aprovar o texto pela censura. Olha, até lhe vou, a propósito, contar uma história pessoal que creio que ajudará a compreender estes tempos, bem como a história do gato e do rato com a censura. Em finais de 1968, eu estava na Universidade de Coimbra e pertencia ao Teatro dos Estudantes, o conhecido TEUC. Chegava nessa altura a Coimbra os ventos da revolta estudantil em França, no maio de 68. E nós, enfim, jovens, queríamos mudar o mundo e começámos por mudar o encenador. Durante muitas décadas fora Paulo Quintela, um professor a quem muito se deve o ter criado uma nova forma de divulgar o teatro de Gil Vicente. O novo encenador, embora sendo de origem portuguesa, vivia já há muitos anos no Brasil e chamava-se Luís de Lima, um grande encenador e ator que fizera inclusivamente a formação com o grande mimo francês Marcel Marceau. Todos nós desejávamos peças mais atuais e o Luís de Lima escolheu uma peça francesa do século XVIII, A Ilha dos Escravos, o seu autor Marivaux. Claro que o texto foi aprovado pela censura, até porque a visão da peça era bem reacionária. Numa ilha imaginária, os escravos revoltavam-se contra os senhores, convertendo-os em seus escravos.
não vão conseguir manter as coisas e tudo volta à mesma no final da peça. Eu tenho a certeza que o censor adorou o texto da peça e, claro, aprovou-a. Só que a encenação de Luís Lima abre o espetáculo com um apresentador que traz um conjunto de marionetes de fio e o seu texto de apresentação desmonta por completo a peça. A cena final, em que os escravos e os senhores se transformam em marionetes, com os grandes poderes a controlarem os fios, completa o quadro. Fizemos vários espetáculos, tudo correu muito bem, mas mesmo muito bem, pois o público compreendia muito bem a atualidade da peça. Pois, até ao momento em que nós estamos para sair em digressão e nos chega um telegrama, nesse tempo era assim, por telegrama, a informar que a peça estava proibida. Mas como é que era possível se o texto tinha sido aprovado pela censura? Mais ainda, o encenador Luís Lima tinha sido transportado pela PIDE para Lisboa e posto no primeiro avião que partiu para o Brasil. O gato da censura acabara de apanhar o rato. Mais ainda, a partir daqui, todas as peças passavam a ter de ser censuradas não apenas o texto, mas igualmente a encenação. Pois é. Voltemos ainda à informação e ao papel que a censura teve para criar um país do faz de conta. Com efeito, o Estado Novo conseguiu fazer com que o país se afirmasse numa imagem fictícia. Os portugueses e todos os cidadãos dos outros países tinham uma imagem de Portugal que não correspondia verdadeiramente à realidade, mas sim ao país imaginado pela censura. Nesse Portugal fictício não havia fome, nem situações de extrema miséria, nem falta de assistência médica hospitalar, nem pessoas a viver em barracas, nem mortalidade, nem analfabetos, nem desemprego, nem exploração, nem suicídio. Porque os censores estavam lá para cortar o acesso a esta informação com o seu lápis azul. A única informação que passava nos meios de comunicação social sobre Portugal era a ideia de uma sociedade perfeita em termos económicos, políticos e culturais. Mas em Portugal, infelizmente, vivia-se uma situação extremamente precária. A taxa de analfabetismo era enorme e a censura, juntamente com a repressão que fazia de Portugal um dos países mais atrasados da Europa. E isso justifica também que muitos que inconscientemente foram vítimas da criação desse Estado fictício reclamem hoje que de antes era tudo muito melhor, que as coisas que hoje se noticiam não aconteciam nesse tempo, o que não corresponde de forma alguma à verdade. Na imprensa, a censura verificava as publicações periódicas e não periódicas, os jornais, as revistas, as ilustrações, os magazines, os folhetos, os cartazes, os boletins, os relatórios. Na imprensa periódica, o lápis azul suprimia, alterava, cortava palavras, expressões, parágrafos inteiros, adiava ou impedia a saída de notícias. Alguns jornais começaram então a deixar espaços em branco onde tinham sido tiradas as notícias. É claro, o legislador vai proibir que haja qualquer espaço em branco. É a história do gato e do rato. Os jornalistas tiveram de aprender a antecipar o que poderia ou não passar no crivo da censura. E este foi, sem dúvida, um mecanismo mais eficaz da censura. O silêncio dos jornalistas. O medo daqueles que tinham como função informar a população. Para evitar problemas, o escritor, o jornalista, o encenador, o realizador praticavam aquilo que podemos chamar a autocensura. Isto é, antes que o censor cortasse e isso fosse provocar um atraso na edição do livro, ou do jornal, ou do programa de rádio ou de televisão, o melhor era nem se falar do que era proibido. E vou terminar com uma reflexão sob forma de pergunta. Quantas notícias, quantos livros, quantas peças, quantos filmes não foram feitos por causa da censura, mas sobretudo da autocensura? E com esta vos deixo. Até ao próximo Palavra Puxa Palavra.